Pessoal, tudo bom? Me chamo Natália. A maioria das pessoas daqui da minha cidade me conhece. Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a minha experiência hoje de ser empreendedora. O quanto você descobre fazendo as coisas, tendo que produzir elas todos os dias. E assim, eu quero ficar bem próximo para falar e ter autonomia de dizer para vocês o quanto é importante o conhecimento e quanto é importante você ter a sensibilidade de poder entender o que a gente está vivenciando, esse mercado, não é verdade? Então, assim, hoje eu tenho uma empresa, a gente está com uma equipe de 5 pessoas, chamamos Hunter 5, Eventos e Comunicação. Então, assim, de fato, eu não quero nem evidenciar a empresa em si. Eu quero falar para vocês o quanto é importante o conhecimento, o quanto é importante o que você vem, a sua bagagem, toda a sua história, tudo que você vem estudando e os desafios que você vai atingir. Bem, hoje estamos numa crise muito grande, o mercado está fechado para emprego, então assim, a gente fica se perguntando muitas vezes, será que eu estou no caminho certo? Será que o que eu faço, o que eu estou fazendo, as pessoas aprovam? Será que o meu reconhecimento financeiro, né? Porque a gente sabe que é um reconhecimento voltado para um benefício ou a um salário ou algo do tipo. Então, assim, empreendedorismo, empreender é algo que você vai gerar ideia, mas que essa ideia ela seja com lucro. Então, assim, qual é o produto principal que você quer atingir? Então, o que de fato é inovador, que vai fazer você ser o profissional diferenciado do mercado? Então, assim, eu tenho aprendido muito com leituras, com amigos, com pessoas que eu nunca vi, com a internet, com jornais. Mas, assim, o que eu venho tirando é o seguinte, ter a sensibilidade de poder replanejar certas coisas. E mais interessante ainda é você ter a certeza de que você é amador. Vamos falar claro. Vamos ser bem mais próximos, não é verdade? Tipo, eu sou uma jovem e nem tudo eu sei. Então, muitas vezes a gente erra porque a gente acha que sabe de tudo. A gente acha que por ter passado 5 anos de universidade, por ter feito 1 ou 2 cursos, por ter feito mestrado, mas muitas vezes a gente se engana que as experiências é ao longo do nosso tempo. Então, tipo, hoje eu tenho um produto principal no nosso portfólio, que é a questão de eventos. E assim, eventos hoje é uma bagagem enorme, que é mais ou menos o seguinte, você precisa de bons parceiros, precisa ter um capital de giro interessante, e você precisa ter conhecimento na área, mas não só isso, saber do que você está falando. Então você precisa disso, planejamento estratégico, né? Então assim, não só planejar, você precisa entender o que você vai planejar com o foco de um curto, médio e longo prazo, como também saber como executar. Que tem um livro muito interessante que eu aprendi com uma professora que estudamos recente, que se chama As 4 Disciplinas. Hoje eu não sei o nome do livro, mas eu quero e desejo compartilhar com vocês o que eu venho vivenciando como início de uma microempresa, como as dificuldades acontecem, como a questão financeira de uma empresa é importante, você replanejar certos produtos, é você entender, ter maturidade para você saber que aquilo pode dar certo, que você tem que fazer uma viabilização, que você precisa fazer um estudo de mercado, que você precisa entender o que você precisa fazer como pessoa, é você entender quais são as suas habilidades para você aplicar, aonde deve aplicar, qual é a sua função na empresa. Então, assim, o que eu quero dividir com vocês é isso que eu venho vivenciando, essa dificuldade de você, eu não tenho um salário no mês, eu não tenho um FGTS na minha conta, eu não tenho um PIS que vai cair. Então é você cair em campo, entender o mercado, tá sempre ligado, tá com pessoas ativas, tá com pessoas proativas, é você ter conhecimento, leitura. Eu tenho um livro muito interessante que eu gosto muito de ler ele se chama O Monge Executivo. Eu acho que vocês já ouviram falar. É super interessante vocês ler sobre isso, a questão da liderança,
de saber que você pode estar no alto nível da escala hierárquica, mas você também passou pela questão operária, que existe 3 níveis, operacional, tático e estratégico. Mas a gente pode saber milhões de coisas vinculado a teorias, mas na prática, muitas vezes a gente se perde achando que a gente sabe demais. Então hoje, para as empresas atuais, para as empresas que querem ter sucesso e você ter conhecimento e aplicar aquilo, eu indico você participar de startups, você ter conhecimento da área tecnológica, você estar junto de parceiros que investam na sua ideia, mas que você saiba que a viabilização da sua ideia, ela tem fundamento. Então eu indico para vocês outra leitura bacana que se chama A Startup Enxuta. Vocês encontram em várias livrarias. Ele dá um norte, uma forma de você trabalhar diferenciado. Porque muitas vezes eu me cobrava como um profissional e me cobro hoje o que eu tenho que atingir para conseguir X coisa, o que eu tenho que fazer para eu ter meu carro, minha casa, para eu ter uma conta líquida interessante, eu não ficar no vermelho. Então assim, precisamos entender que nem tudo sabemos e precisamos procurar profissionais determinados para cada área. Então, é essa ideia, essa dica que eu dou para vocês para início. Ter leitura, procurar profissionais interessantes, saber que nem tudo vocês sabem e que podemos sim e precisamos ter ajuda. A gente pode fazer milhões de cursos, mas se a gente não pôr em prática o que a gente vive, quais são as nossas ideias, nossa cultura, nossos valores e colocar em prática junto com a equipe. Se é uma equipe, pronto, você tem uma empresa e ela tem mais de 5 pessoas e você quer ter uma ideia, quer dividir sua ideia, aprenda, escuta também. Eu venho melhorando muito a minha questão de alta performance, porque eu entendo que é importante a gente fazer nossos pontos fracos, quais são as nossas melhorias e entender que cada vez que você tem um conhecimento, é um degrauzinho a mais que você sobe. Então a dica que eu dou é essa, nunca desista, sempre com o pé no chão, entendendo que você é uma partícula extremamente importante dentro do mercado. Nunca deixe de sonhar, acredite sempre em Deus, tenha fé, procure parceiros interessantes e que ajudem você, monte estratégias para você entrar no mercado, não tenha medo do não, vá em busca do sim e procure sempre alternativas interessantes. Seja um incentivador de pessoas e nunca prejudique. Obrigada. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu vou compartilhar nas minhas páginas, no Facebook, no Twitter e no meu Instagram. E eu agradeço. Um beijo a todos. E hoje eu faço parte de um pedacinho de pessoas que está querendo construir seus sonhos. Obrigada e um abraço.